Fala, combatentes, mais um Hora do Fogo, e agora a primeira edição do ano de 2026. E para tocar o podcast hoje comigo, nosso parceiro que está estreando hoje, Clayton. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigada. Hoje o bicho vai pegar aqui, cara. Hoje eu vou te falar pra você, daqui a pouquinho, espera ela apresentar, que o bicho vai pegar. Pode apresentar, Mari, nossos convidados especial. E vou falar uma coisa, que o podcast de hoje foi difícil para gravar, porque esses caras têm uma agenda que, olha, não tava dando muito certo. Dá trabalho. Dá trabalho, mas conseguimos, né? Então, sejam muito bem-vindos, meninos. Eu tô aqui com o segundo sargento Bernardo e o bombeiro civil industrial Oliveira. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Obrigado. Gente, olha só. Que loucura que tá isso aqui. Estamos com o militar e com o civil. E o defensor do SAMU. Você imagine a treta que vai dar. Então, acho que pra deixar começar, gente, vamos pela hierarquia, né? Deixar o militar falar primeiro, senão ele vai querer prender nós tudo aqui, então. Bernardo, seja bem-vindo. Tudo bom? Obrigado. Tem que começar pelo Estado, né? Olha aí, ó. O Estado é o que manda. Depois a gente abre espaço para outros. Segundo sargento Bernardo, né? Atualmente é inativa ainda. 35 anos já nessa profissão. Tô 5 anos a mais, né? Poderia ter me aposentado com 30 anos de atividade. Entrei lá em meados de 1990, com 19 anos. E quando eu entrei, eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Eu não quero ficar dentro de uma indústria. Eu não quero fazer aquele trabalho repetitivo. Aí veio uma faixa gigantesca em Mauá, seja um bombeiro militar e tal. Falei, vou ver o que é essa pegada. Tendo em vista que meu tio já tava nesse ramo já desde 80, se me falha a memória, 84, 86. E eu visitava bastante. Aí, aquele negócio. O cara entrava às 7h30 da manhã, jogava bola o dia inteiro, nadava o dia inteiro, atendia as situações críticas, né? As ocorrências, mas estava sempre feliz. Um cara que estava ali sempre ativo e tal. Só falei, vou para esse mundo. E aí desde 90 que eu fiz o curso, né? Então tô nessa pegada. Você entrou direto pro bombeiro ou não? Foi pra polícia? Entrei direto pro bombeiro. Eu entrei num edital, né? Que quando abriu o edital, tinha vaga pro bombeiro. Não precisei passar o tempo no policiamento, que nem acontece com rotina, né? Vai dependendo muito do edital que se abre. A tendência sempre abre policiamento e depois é migrado um grupo, né? Ou uma quantidade pro bombeiro. Você também foi pro Barro Branco também ou não? Chegou aí? Não. Foi direto Barro Branco é... polícia? Não, Barro Branco é uma área de oficial, de Tá. graduação para oficial. Né? Então você entra, porque a gente tem duas classes, né? Praças e oficiais. Então o Barro Branco é reservado para os oficiais, que saem tenente e viram Legal. tenente-coronéis aí na vida. Né? Santo Amaro é o que é lá? Escola de bombeiros lá, né? Santo Amaro? É Santo Amaro? Não, Franco da Rocha. Franco da Rocha, desculpa. Então, Franco da Rocha é a nossa unidade de escola de formação e escola de aperfeiçoamento do bombeiro. É só bombeiro mesmo lá, né? Só bombeiro. Legal. Só bombeiro. É o que a gente fala, é a melhor escola da América Latina voltado a cursos de bombeiro militar, né? Nós vamos ter o prazer de ir lá gravar, né, Mari? Com Sim. certeza. Vamos sim. Sim, as portas abertas lá. A escola foi criada em meados de 98, 99. Eu conheço o projeto desde da planta, né? Desde da maquete que está lá na Praça da Sé até hoje, onde ela se instala aqui em Franco da Rocha. Caminho árduo, né? Mas foi um caminho bem trabalhado. Show. E aí, Oliveira? Vamos lá, quem é Oliveira? Conta aí pra galera como que começou essa carreira. Tô há 16 anos, né, na área de bombeiro civil. Área industrial, tô há 14 anos mais ou menos, nem toda a carreira foi na área industrial. O começo foi bem engraçado porque eu conheci o bombeiro através de brigadas de incêndio dentro das áreas profissionais, das empresas. E aí eu senti que eu tinha algo especial que desenvolvia bem nessa área. E aí eu fui procurar saber melhor sobre a área do bombeiro civil. Aí me formei como bombeiro civil. E aí, no começo foi bem difícil
tá? É uma área bem concorrida, né? Vamos voltar aí uns 12, 13 anos atrás aí, tava uma área bem competitiva, não tinha entrado tanta terceirização, ainda tinha muitas empresas com bombeiros orgânicos, e assim, essas vagas orgânicas, assim, para entrar um bombeiro lá, alguém tinha que sair, fato. Então, alguém tinha que sair, senão não entrava um. Então era bem concorrido, era bem difícil. E aí, meio que eu desanimei um pouco, pensei em desistir, e um colega bombeiro conversou comigo e falou assim, não, eu cheguei a falar que não vou ser bombeiro. Eu falei, eu não sou bombeiro. E esse colega bombeiro, inclusive um bombeiro militar, que eu acho que é lá do seu batalhão, é o Vandilson. Vandilson. Ele me pegou pelas mãos e falou, não, cara, você é bombeiro. Aí conversou com o sargento dele na época e deixou com ele lá um tempo até falar assim, ó, agora você vê que você é bombeiro. Fiquei lá internado no quartel com eles, junto com eles, tendo a vivência deles ali, para me entender, e eu acabei me apaixonando por essa área, e o primeiro trabalho foi Feira da Madrugada, né? Então, Pátio do Pari ali, Feira da Madrugada, Nossa, ali é no meio do complicado. Brás, prova de fogo. Ali é Prova de fogo. Literalmente. Prova de fogo. Quer ser bombeiro? Então, ó, tá lá. Vai lá. Treinar. Prova de fogo, depois dali eu fiquei 1 ano, depois eu parti para a área industrial. E aí da área industrial aí eu venho passando por algumas indústrias aí, até os dias de hoje. Que é outra visão, né? É outra visão. E- Outra visão. Você, na verdade, essa virada aí de chave que você teve pra bombeiro, foi que meados, assim, você falou, não, você trabalhava em indústria, e falou, ah, não, agora, como que foi essa virada de chave, né? Porque ele viu uma placa, né? Uma placa de bombeiro, pô, tinha um tio influenciou. Você teve alguma influência, assim, essa virada de chave? Tive influência através dos cursos de brigada de incêndio, né? Então eu trabalhava numa instituição como vigilante ali, né? Patrimonial. E aí me convidaram para fazer parte da brigada. Ah, Aí no treinamento de brigada, logo de cara, os bombeiros que estavam ministrando treinamento me colocaram como líder pela minha vontade de aprender, né? A iniciativa. E depois, quando eu cheguei na empresa, eu também fiz por onde garantir todos os procedimentos que foram me ensinados. Então eu fazia todas as vistorias, eu comecei a cuidar dos equipamentos, ter ator de dono mesmo. E aí eles foram vendo esse potencial. Na verdade, isso era em uma loja que eu trabalhava, tá? De fiscal ali. E aí essa loja tinha várias lojas aí em torno do Brasil. E ele falou, não, você não vai cuidar dessa parte de brigada só dessa loja, você vai cuidar de várias agora. Aí começaram a passar várias lojas pra mim, e aí eu fui vendo que eu tinha esse potencial. Foi onde eu fui procurar o curso. Foi a partir daí, foi através da brigada de incêndio. caramba. Né? Que tendo legal. em vista que a brigada, ela existe, sempre existiu, né? É. Todo e qualquer estabelecimento comercial aí que você, ou empresa, né? Toda empresa, você tem que ter um número X de brigadistas. Isso está no decreto, né? Decreto estadual. A questão do bombeiro civil, e aí ele que está nesse mundo, foi vindo gradativamente, né? Aos poucos, e muitas vezes não era conhecido, né? Não. Você conhecia brigadistas. E o brigadista profissional, né? tem uma função. Qual que é a função do brigadista? Ele é contratado na empresa para um determinado serviço. E ali ele é retirado ou convidado, né? Sim. Para fazer parte daquela área de segurança, para poder estar vendo a parte de incêndio, a parte mesmo de primeiros socorros. Então ele tem um treinamento básico que é exigido, bem, bem simples, para poder estar fazendo essa atuação quando tiver um princípio de um sinistro, né? Vamos assim dizer. Só que tinha que ter algo mais. E esse algo mais foi o quê? A criação do bombeiro civil. Porque, assim, Que é polêmico, né? porque assim, o brigadista, né, ele tem o diferencial dele é o quê? Ele tem quase as mesmas atribuições, quase, né, mas ele atua preferencialmente no princípio a combate a incêndio, brigadista, tá? Então, ele tem que ter o conhecimento de todos os recursos, né? Ele atua também na participação, né, da atuação do primeiro socorro e prevenção de combate a incêndio, mas se ele tiver que atuar num princípio de incêndio, é só até o princípio de incêndio. Quando a gente fala de bombeiro civil, ele vai além.
tá? Então ele já pode atuar no incêndio propriamente dito. Tanto que teve um caso polêmico, né, gente? No Rio de Janeiro, né? Teve do shopping lá. E qual é a opinião de vocês aí? Foi certo, não foi certo? Eu queria a opinião dos profissionais. Agora É o que a gente fala, né? Isso aí é uma regra geral que a gente até leva muito a sério, que assim, a gente não discute ou não debate ou critica, melhor falar melhor, né? A gente não critica ocorrências alheias, ocorrência de outros, né? O que a gente entende é o seguinte, qual que é a diferença aí já tocando, né? Qual que é a diferença do bombeiro militar e o bombeiro civil? O bombeiro militar, ele é atuante 100%. Ele é preventivo, sim, dentro daquilo que pode ser feito de prevenção, que é instrução, treinamento, palestras. Até o próprio AVCB é uma Então, prevenção, o né? AVCB já é uma prevenção. Justamente isso, porque para que saia o AVCB, o laudo de vistoria, um bombeiro vistoriante, ele vai avaliar e vai verificar se está tudo dentro da conformidade. Então, é a forma de prevenção. Porém, ele é atuante. E qual que é a sua atuação? Devido a vários treinamentos que a gente tem, várias atividades que temos. Inclusive, a Escola de Franco da Rocha foi criada para isso. Centralizar e todos os bombeiros, que eu até brinco, né? O bombeiro do estado de São Paulo, de uma ponta a outra, tem que ter a mesma linguagem. No caso do Rio de Janeiro, ali são bombeiros de shopping. Qual que é o nível de atuação para um incêndio que eles têm? Qual que é o treinamento constante de incêndio que eles têm? Não desmerecendo a atuação deles, mas se você for buscar os vídeos, você já percebe o nível de desespero da menina na hora dela colocar a roupa e a proteção respiratória. Você já é nítido, e é da pessoa. Quando eu, na minha linha de crescimento, eu já me deparei com situações assim, de chegar e olhar e respirar e falar assim, será que eu vou? Mas o que me garante? O meu treinamento, a minha condição. Então, ela foi pego de surpresa, tá? Não criticando a atuação dela. E o responsável lá pela segurança, né? O senhor que estava lá, que você via que corria para lá e para cá, que é o chefe da segurança também. Qual que é o nível de treinamento? Ele provavelmente teve um nível de treinamento de brigada, de brigadista, que é uma atuação com extintor. Ponto. Na hora que vê que o fogo vai crescendo, vai pegando, e é o que a gente sempre comenta, o fogo é perigoso, mas a fumaça é muito mais. Então, o nível de fumaça que estava ali foi o que foi levando naquele desespero. A menina também entrou, aí dali para frente a gente não sabe, né? Quais foram as condições, o que veio realmente acontecer, assim, de situação para que aconteceu esse problema com os dois. Uma questão que eu acho que é importante a gente pontuar é até a questão das escolas, né, de formação de bombeiro civil. Então, assim, muitas escolas, às vezes, não tem nem o equipamento para poder mostrar e o Exatamente. aluno manusear. Então, às vezes, quando ele vai para o mercado de trabalho, ali é aquele momento que ele vai ter o primeiro contato com o equipamento. Então, será que a pessoa realmente soube se equipar? Será que ela sabia como utilizar? Né? Então, eu acho que vale também esse alerta também até para as próprias escolas que estão formando essa galera para colocar no mercado de trabalho, da importância do contato antes da atuação, Então, São Paulo né? preocupado com esse crescimento de aberturas de escolas e esse crescimento de formação, o que eles fizeram? Os próprios CCB tem a linha de credenciamento. Então, você tem que credenciar a escola, você tem que credenciar os seus instrutores e depois você credencia os seus alunos ou as pessoas formadas. A gente conhece instituições que seguem à risca, mas conhece instituições que é que nem eu falo mais uma vez, eu gosto muito do Bombeiro Civil, tem que existir, tem que ter mais olhares para eles, tanto São Paulo como outros estados. A gente sabe que teve uma época que Minas Gerais, se não me engano foi Minas, né? Tava uma briga para mudar a nomenclatura, que aí até nosso amigo Oliveira. Nós sabemos que existe bombeiro civil, ponto. Agora,
a gente vê muito aí no mercado o pessoal falando bombeiro industrial, bombeiro alpinista, bombeiro orgânico, bombeiro aeródromo, bombeiro não sei o que. Algumas categorias. Eu não conheço nessa parte, né? Eu conheço só como bombeiro civil. Essas nomenclaturas não sei nem como que, né? Mas o pessoal faz. Por quê? Tem que vender. E tem que mostrar que a minha instituição forma bombeiro orgânico. Mas o que é esse bombeiro orgânico? Se você pegar o curso, é o mesmo que a formação de um bombeiro civil. Se eu estiver falando errado, Não, às alguma vezes coisa. o que diferencia, por exemplo, são alguns cursos. O bombeiro civil, dependendo da área de atuação dele, ele tem que se especializar em alguns cursos Sim, que algumas instituições mas se especializa fora, assim, fora da buscando da grade. grade. Isso, fora da Exatamente. grade. Mas que nem assim, ó. Eu conheço um local onde aí já é culpa também do instrutor, tá? Que o instrutor começou a colocar junto com o curso de formação de bombeiro civil, ele abriu uma brecha, colocou um curso de formação, assim, uma grade, uma aula de salvamento aquático, dentro do curso de bombeiro civil. Beleza. Além disso, ele fez o quê? Curso para mergulhador. Não existe curso de mergulhador dentro da grade de bombeiro civil. O cara é mergulhador, ele vai fazer um curso aí fora, vai procurar os cursos aí separado, mas não existe dentro da grade que o CCB manda. E da onde que nós vamos buscar tudo isso daí? Falo mais uma vez, decreto estadual, CCB. O bombeiro é que regulariza. Tá lá, ó, você é a instituição, você vai ter que ministrar esses cursos aqui, ponto. Ah, mas eu quero ministrar o curso de mergulho. Curso de mergulho É um outro curso. é um outro curso. Nós temos um órgão fiscalizador para isso? Que vá até a escola e fala, Então, ou não temos? Porque eu vejo tem escola aí, não tem nada, tinha um prédio normal, uma sala de aula, quem não tem seria nada. quem seria o órgão fiscalizador? É complicado. É o que eu nem te falei. O CCB, ele tá de portas abertas para credenciar. E aí, Se essa escola DTX, que não tem todos os recursos e está criando procedimento, ela possivelmente ela não vai ter. Por isso que os alunos têm que se atentar nisso. Quando eu for, hoje eu quero ser um bombeiro civil, tô chegando agora, quero me tornar um bombeiro civil. Procura saber se a escola ela é credenciada, porque essas escolas X que criam exatamente. essas metodologias, ela não vai ter essa licença, esse credenciamento do Corpo de Bombeiros. Outro detalhe que eu abomino, tá? Isso é minha opinião, abomino. É você você ser chamado, né? Ou exigir e ser chamado de comandante, coronel, de ostentar coisas que não faz, que não é, tá? Escola de bombeiro civil, o próprio nome fala, é civil. Ah, eu sou o coronel fulano de tal da escola X. Cara, comandante da escola X, sou comandante. Pô, mas você é comandante, beleza, que nem eu sou segundo sargento. Mas se eu for ministrar, e eu posso ministrar aula numa consultoria, eu sou simplesmente o instrutor Bernardo. Se eu sou dono de uma consultoria, eu sou o, sei lá, proprietário Bernardo. Você é o sargento na corporação. Exatamente. Então, no meu mundo militar, eu sou o segundo sargento Bernardo. No meu mundo civil, eu sou um instrutor, eu sou o dono, eu sou simplesmente o Bernardo. Por quê? E aí eu vejo muito isso. Pessoas usando. E aí eu vou além. Tem pessoas que usam na lapela o símbolo de sargento. Eu já bati de frente com pessoas na rua, inclusive. Eu vejo pessoas comandante, tal. Vejo e se você for olhar no passado aí, um governador de estado nosso fez uma propaganda de duas mulheres uniformizadas com estrela no ombro, como, nossa, aqui estão representando as nossas mulheres do bombeiro do estado de São Paulo. Eram duas mulheres civis. Bombeiro civil com estrela de oficial. Caramba. E aí? Eu, nesse mundo, eu conheço. E vocês, que são no mundo civil? Por isso que eu não gosto. Particularmente, eu não gosto.
Isso Isso é gerou, né? Isso gerou bastante polêmica, né? Só pra gente fechar o assunto lá do shopping, além da gente falar do treinamento, né? Que é muito importante, né? O bombeiro civil, ele tem que ser meticuloso. Ele tem que ser aquele cara pontual que ele não pode fazer aquele famoso vulgo popular Ctrl+C, Ctrl+V. Ele tem que fazer a checagem dos seus equipamentos. Porque quem vai estar lá é ele mesmo. Se precisar numa situação de emergência, igual precisou lá, eu não sei se é um detalhe que eu posso colocar, que é um detalhe estrutural. Não sei se vocês observaram, mas no vídeo mostra, e é bem nítido. Não tinha água no hidrante. Não tinha água. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Eu tenho um profissional bombeiro na sua instituição que não sabe que não tem água naquela sua rede de incêndio, isso é grave. Eu costumo falar para todos os alunos, né, também faço tutoria, que tudo vai bem até que acontece. E aí, quando acontece, não dá mais para voltar atrás. É o que vai definir se você vive ou se você morre. Exatamente. Então, é inadmissível um hidrante dentro de um shopping center não ter água, gente. Ah, a bomba não ligou. Ah, o hidrante tá faltando água. Ah, o meu esguicho não encaixou. O bombeiro civil, ele tá lá especificamente para fazer esse monitoramento. Ele tem que ter um radar da onde está desguarnecido, da onde não está, se a bomba não está. E se não está, por algum motivo, gestão, isso tem que ser relatado. Isso tem que ser passado para frente. Ah, mas eu fiz o meu trabalho, eu sabia que não tinha água, mas eu relatei e não tomaram nenhuma devida providência. Aí essa instituição, esse chefe, esse dono desse estabelecimento, ele vai responder criminalmente por isso. Por quê? Porque ele foi alertado dessa situação. Né? O que não pode é o quê? É o bombeiro entrar numa zona quente sabendo que não tem água. Ou não conseguir abrir o seu próprio equipamento. Está se expondo num risco, né? Ele está se expondo num risco de vida, aonde ele sabe que vai faltar recurso. Né? Então, se tinha vítima lá dentro, que não dá pra gente saber ou não, para eles fazer adentrar dentro daquele ambiente, para fazer o combate a incêndio, porque a gente viu que já não era mais extintor, já era incêndio. Ele ia precisar da linha de mangueira. Mas se ele viu que não tinha água na linha de mangueira, por que eles entraram lá? Deveria ter entrado. Pra que entrou? Tinha vítima lá? Não tinha? Sim. Isso a gente não vai saber dizer. Também não vi toda a reportagem, né? Vi alguns pontos e tal. É que nem eu falei, eu frisei que era nítido ver a questão do desespero da menina, porque mostra um ponto que ela tá colocando equipamento dentro da sala lá deles, né? Depois mostra ela entrando. Mas mostra também o chefe da segurança pra lá e pra cá, correndo pra lá e pra cá. Provavelmente, não sei, talvez não. Provavelmente não tinha vítima, porque pelo que eu vi, só as únicas duas vítimas foram eles, né? O chefe da segurança e a menina. Só tinha um bombeiro só na cena, gente? Não, tinha outro mais. bombeiro, Tinha um outro bombeiro que estava dando esse apoio por ela, mas quando ele percebeu que estava insustentável, ele saiu. Tá? Então ele entrou, mas por conta da caloria, é perceptível que ele estava sem a balaclava, é lítido que ele tira a máscara, ele estava muito exausto já, ele saiu. Ele conseguiu sair, né? Só que ela não conseguiu sair. Então, quando a gente chega, né, eu falo isso por experiências próprias aí, quando a gente chega num local de sinistro, a primeira pergunta é, tem vítimas? A gente já vai colhendo informações, inclusive. Quando solta a nossa viatura, que o histórico tá lá, fogo em residência, fogo em indústria, fogo no que for, a gente já vai pedindo, o nosso oficial de área, né, que acompanha, aí quando tem fogo e você sabe que o sinistro é grande, é um leque de viaturas que vai, inclusive o nosso oficial de área, tenente responsável. Ele já vai modulando com a nossa central, perguntando quais são as viaturas, número de vítimas, quantidade de ligação. Então existe um rol de perguntas que no deslocamento a gente vai entender, vai tentar ver o cenário e, lógico, dentro de tudo aquilo que a gente treina, Verdade, gente. a gente chega já tendo mais ou menos uma noção. Mas toda a ocorrência,
cada ocorrência tem sua particularidade. Eu acompanhei um incêndio não sei se vocês recordam da 25, Shopping 25. Não sei se vocês recordam. Eu fui, acho que, uma das primeiras viaturas do SAMU, chegamos lá, né, e assim, foi uma coisa de louco, porque você não sabia se tinha vítima ou não, porque não tinha água também no local, parece que não tinha água. Ele começou a pegar, assim, e o fogo começou a comer o fogo tão grande. Eu falei, cara, a gente não conseguia ficar perto, porque a quentura, assim. E eu falei, não é possível que esse cara vai entrar. Eu falei, não é possível. Cara, os caras se armou, o pau torando, o fogo a labareda, os caras entrando. Eu falei, não é possível, velho. Não é possível. Tipo assim, é muito, assim, eu falo, os caras é diferenciado mesmo, não tem nem... Nós estamos em 2026? Acho que foi 2024, 25, não lembro agora a data, mas eu tava na Zona Norte, né? Passei um período lá. E virada do ano, 00:30, em ponto. Tanto é que a gente até brincou, né? Eu tava na Casa Verde, que é a referência, né, do 2º GB. A gente tava na Casa Verde, tava fazendo, já tinha saído, né? Virada do ano, já tinha saído com as viaturas, tal, aquela coisa bonita que a gente faz sempre, né? Com a população e tal, e voltamos e tava lá começando a fazer a nossa ceia. E aí a gente até brincou, né? O pessoal até brincou. Pô, caramba, sargento, você é pé quente mesmo, porque o ano passado, esse horário, a gente já tava atendendo um chamado de incêndio, que era 11h30, 15 para meia-noite. Falei, não, galera, pode ficar de boa, que passou da meia-noite, não vai dar mais nada. É tranquilo, a gente vai dormir a noite toda aí, vai ser de boa. 00:30, soltou fogo em estabelecimento comercial. Loja de tecelagem. Então, uma fábrica, uma loja, né? Dois pavimentos, né? Então, a parte de baixo, maquinário, tecelagem, material, roupa, tal. E em cima, bobinas e mais bobinas de pano, de tecelagem. Totalmente fechado, totalmente escuro, problemático. Tanto é que começou 00:30, foi acabar no outro dia, 4 da tarde. E é isso que você falou. Nós já chegamos vendo a fumaça saindo, aquela fumaça marrom, né, escura, tal. Porta com gradil, tivemos que arrombar a porta para adentrar. A gente chama de plano neutro, né, que é a fumaça. Então, o plano neutro, para você entrar, ela tem que estar na metade da porta, e já é perigoso. O plano neutro estava no pé, já estava no assoalho, consumiu todo, do teto ao chão. Então, você viu o plano neutro, a fumaça saindo por baixo. Mesmo assim, a gente entrou. Câmera térmica para poder ver foco, porque a gente não via fogo. A gente não enxergava fogo. E assim, quando você enxerga o fogo, você sabe onde que é a fonte. Quando você não enxerga, você não sabe. Fumaça muito, muito quente, muito aquecida. E a gente entrou. Foi entrando. Com o aparelho respiratório, né, que a gente chama de EPR, equipamento de proteção individual. Então, o EPR, cilindrão nas costas, aquela coisa toda, caloria. E a gente comentou, né? 10 minutos, você já tá ensopado. Você já não É muito louco, né? Porque eu acompanhei, fiquei praticamente um plantão lá. E no residente, acho que por 2 dias ainda ficou o bombeiro lá, né? E, aí chegou num momento assim que aí chegou outra viatura do bombeiro, né? Aí começaram a fazer umas cabanas, umas tendas assim. Eu falei, caramba, o que esses caras, tipo, já estavam fazendo, tipo, ali já pro quê? Pros caras ir lá, relaxar, tirar roupa, alimentação. Tipo assim, a estrutura é muito louca. Eu falei, caramba, a gente chama de SICOI, né? É muito legal. Eu falei, o plano que você tem, aí você tem que mapear, você tem que ter a planta do espaço físico, você tem que ter a quantidade de bombeiros que estão ali, tudo isso tem que ter, porque você chega, são várias viaturas que vão chegando, então são várias guarnições, são pessoas que são de outras unidades, que muitas vezes você nem conhece, né? Sim. Conta da correria do dia a dia. Então, começa a virar um tumulto. Para não ser literalmente um tumulto, você tem que gerenciar. Então tem todo o procedimento, tem alimentação, tem água, tem período de descanso, tem período de retorno. Existe uma equipe que fica ali, se porventura o bombeiro precisar ser retirado, né,
às pressas, ou se tiver algum problema, aquela equipe vai retirar. Então existe tudo uma Realmente o estrutura. SAMU ficamos pra atender os bombeiros mesmo, Mas pra dar o suporte pros bombeiros, porque eles voltavam muito, né, e é muito louco, até que eu estava com a Múltiplas Vítimas, né, eu acompanhei lá, tipo, o SAMU estendeu, tipo assim, você sabe quando você estende, né, a reportagem, tipo, já todo mundo, a gente estendendo as lonas vermelha, verde, colocando, aí né? todo mundo, tipo, já, tipo, tem, e realmente, graças a Deus, não teve nenhuma vítima, né, mas a intenção, quando nós chegamos no local, eu falei, vai morrer gente demais. Porque é um prédio grudado no outro, sabe? Lá é tudo assim. E tipo, falei, é muito. E tava assim, um dia normal, de fluxo. É o que a gente fala, né? Numa situação dessa, quem que eu, bombeiro militar, chegando numa ocorrência dessa aí, quem que eu vou procurar? Bombeiro civil. Agora a gente entra com a importância do bombeiro civil. Brigadista, para que o militar bombeiro possa civil. Quem conhece o espaço. Quem conhece o espaço é o porteiro, é o zelador, é o bombeiro civil, é o brigadista-chefe, brigadista-líder. Esses caras. Eu vou procurar quem? Eu não vou procurar, não menosprezando, lógico, mas eu não vou procurar a Dona Maria que faz o café. Sim. Que também é uma pessoa super importante, porque a Dona Maria que faz café, ela deve conhecer todos os espaços ali. Mas eu não vou procurar essa pessoa. Eu vou procurar aquelas que a gente entende que tem um contato totalmente direto no espaço físico. Sim. Que conhece o espaço físico. E aproveitando esse gancho aí, né, é importante salientar que essa vivência do bombeiro militar, o bombeiro civil, ele também tem. Qual que é a diferença? Ela está dentro de uma corporação. Então isso ela não é divulgado da forma que é quando já está evidente lá numa via pública. Dentro de uma indústria, a gente também tem os mesmos cenários. Então o bombeiro ele tem que estar preparado. Da mesma forma do bombeiro militar, o bombeiro civil ele tem que estar preparado. Ele tem que ser bem treinado. Porque ele tem essa mesma vivência. Tá? Então o que é um incêndio numa cabine de pintura? O que é um incêndio numa fábrica de pneus onde a gente tem vários diversos produtos químicos? O que é um incêndio dentro de um departamento que produz produtos químicos? É devastador. Tá? Eu já participei de alguns. É devastador. É da maneira que ele colocou mesmo. Muitas vezes você entra para combater o incêndio e você não enxerga nada. E tem os bravos guerreiros que conseguem, muitas vezes, resolver o problema quando eles chegam para fazer o rescaldo. Tá? Então, qual é a diferença que eu coloco nessa situação? Às vezes o bombeiro civil ele não é visto por quê? Porque ele abafa essa situação. As empresas elas não vão divulgar, olha, essa semana na minha empresa eu teve um incêndio aqui de grande porte, mas os meus bombeiros controlaram a situação. Não, isso não sai na mídia. Isso não sai na mídia. Nem pode, né? Nem pode. Ruim pra empresa, né? É ruim. Então não fala, eu tenho uma empresa, eu produzo carro para o mundo todo e falo, essa semana aqui eu tive um incêndio de grande porte na minha cabine de pintura, perdi 3 caminhões aqui, mas o meu bombeiro deu conta. Mas foi não sanado, pode. Né? Foi sanado. Imagina, todo mês acontece. Não dá certo. Aí o consumidor final ele vai falar, tá, você vai atrasar agora quanto tempo a entrega do meu caminhão. Você tá entendendo? Então assim, a gente tem, não vou falar que não tem, a gente tem essas vivências. Nem sempre a prevenção ela vai corrigir todos os problemas. Isso pode ultrapassar. E os bombeiros guerreiros civis, eles resolvem a maioria das vezes. A grande maioria das vezes. Não, assim, é muito louco, né? Ô, Mari, tá muito, acho que agora nós tá muito pacífico, né? Vamos botar fogo nesse negócio aí, né? Vamos fazer um negócio pegar fogo. Eu queria saber aí, qual que é a treta do bombeiro civil ou militar? Vocês podiam falar, eu queria botar fogo, só um pouquinho só. Eu vou começar. É justamente isso. Qual que é a treta? O bombeiro civil, por conta do direcionamento, aí eu posso falar que às vezes não é nem tanto do vulgo popular do bisonho do bombeiro civil. Porque o que acontece? Ele não teve um direcionamento correto, ele não tem o orgulho de falar que ele é um bombeiro civil, ele, por algum motivo da vida dele, ele quis ser bombeiro militar, e ele não conseguiu chegar nesse caminho, por alguma instrução, algum motivo da vida dele. E aí ele, por não ser bombeiro militar, ele decide ser bombeiro civil. Só que, sendo bombeiro civil, ele tem vergonha de falar que é bombeiro civil e quer falar que ele é militar. Você entende? E aí esse bombeiro ele sai na rua e dá problema, dá bizu. Atende uma ocorrência, aí atende uma ocorrência errada,
ou coloca um fardamento que não é de competência dele, porque bombeiro civil já fala na nossa instrução técnica que não é fardamento, é uniforme, não é farda. Já começa por aí, eles falam que é só farda. Então eles têm uma visão distorcida do militarismo, incorporam isso e leva para a vida dele e acaba fazendo coisa errada por aí. Mas quem recebe essa reclamação? O Bombeiro Estado, militar. o bombeiro O Estado. militar. E isso gerou por muito tempo essa rixa, né? Meio que uma rixa. Porque o bombeiro civil, ele acabou saindo na rua. Por exemplo, ele sai do seu ambiente de trabalho corporativo, ele sai uniformizado, que para ele é fardado, por algum motivo. Ah, eu quero separar, acontecer alguma coisa na rua, eu vou atender. Tá, mas ele é um só, né? O que um bombeiro só vai fazer? No máximo, está fazendo estabilização da cabeça. E o resto? Então ele quer aparecer, ele quer estar na janela. É um cara que tá com problema de ego. É um cara que quer aparecer. E aí ele aparece de forma errada e acaba atrapalhando a classe dos bombeiros civis que fazem direito, que atende direito, que cumpre as normas do procedimento de forma correta, né? E acaba manchando essa imagem, tá? Isso veio acontecendo ao longo dos tempos. Hoje, nos tempos de hoje, eu posso falar para você que diminuiu um pouco. Porque as instituições, elas são credenciadas e as metodologias de ensino hoje, numa escola decente, é passado toda essa visão para o bombeiro. Se ele fizer, aí é por conta e risco dele. Mas hoje a gente vê que diminuiu bastante. E a gente está também numa crescente conseguindo melhorar a nossa visão diante dos bombeiros militares por conta disso. Tá? Porque o que atrapalhava a nossa classe de bombeiro civil era justamente essa falta de informação e esse ego frustrado do bombeiro civil de querer ser algo que ele não conseguiu ser, e aí ele acaba trazendo esses problemas, né? E o ego ele existe, né, porque, Existe. eu peguei um caso desses, um conhecido meu mesmo, ele estava uniformizado, e aí ele chegou no trem, aí ele falou assim: "Poxa, o pessoal já até saiu de perto, assim, já ficaram até olhando torto pra mim". Falei: "Cara, você é bombeiro civil, calma". Exato. Né, mas o ego ele Relaxa. existe. O grande problema, assim, a grande questão são aqueles que fazem eventos, tá? É O isso que eu ia chegar bombeiro, no o ponto bombeiro, agora. então, o bombeiro civil que trabalha dentro de uma indústria, ele é mais educado, Uhum. é Disciplinado. mais disciplinado, ele é mais regrado. Os bombeiros que fazem eventos, não, lógico, não todos, mas uma grande gama aí tem esses problemas. Eles são indisciplinados, eles não têm postura, Uhum. não têm a mínima decência, né? E não criticando, eu tenho vários amigos bombeiros civis. E eu chamo a atenção mesmo. Eu já peguei várias pessoas, inclusive teve alguns exemplos aí. Teve um que estava andando com uma cobertura com um bonezinho que é minha, nossa, que é do mundo civil, que é do mundo militar, desculpa. Ele estava andando num evento. Aí eu cheguei nele e falei, irmão, beleza, tal, você não é culpado de estar com isso daí, só que você ganhou isso daí para deixar na sua casa. Não, eu só tenho esse, foi um cara que me deu, um amigo e tal. Não, eu falei, não tô perguntando quem te deu, porque se eu for perguntar, for a fundo, eu vou chegar nesse cara e vou levar pra corregedoria, irmão. Tá errado isso daí, ele sabe que não pode. Mas, enfim, eu também presentei, eu também dou presente. Mas a gente deixa bem claro, é um presente para ficar dentro da sua casa, na sua estante, e não para ficar transitando, porque isso é exclusivo do militar, assim como insígnias, como brevês. Você tem nesse mundo fora aí brevê que você pode usar, só que o cara não quer usar NR23, Uhum. NR33, Uhum. não, quer usar resgate, quer usar PH não sei o Sim. quê, quer usar brevê de mergulhador, Uhum. quer usar brevê de, sei lá, um O monte de brevê Emerson que a gente deu um tem. exemplo desse pra gente uma vez lá na Estilo, que ele falou que ele pegou um caso de ele chegou na loja, né, que vende, Uhum. e tinha um cara lá que ele estava querendo comprar diversos. Mas aí o Emerson parou do lado dele e falou assim: "Mas você fez Você esse curso? fez, Você fez essa especialização?" "Não, é só porque é não bonito." colocar, "Mas e mas aí?" Ele falou: "Tudo bem, é bonito, só que assim, por exemplo, se você tá dentro de uma indústria utilizando, putz, então você tem especialização em Competência? salvamento aquático. porque você vai olhar o Aconteceu quê? algum problema aqui, você vai ser o primeiro cara que eu vou Exatamente, chamar." você olha assim, você olha no uniforme dele, aí você vê aquela identificação, pô, o cara é um capacitado para aquela Sim. atividade. Então, tem lá espaço confinado.
NR33. Puto, se o cara tem um brevezão no peito, é o cara que eu vou chamar. que eu vou me sentir seguro. Aí você chama um cara desse, o cara não sabe. Não sabe nem colocar um cinto. Então, existem essas questões. Mas a gente fala muito isso daí. O bombeiro civil, num passado, ainda existe ainda no presente, mas o passado era maior, era aquele cara que só queria andar, queria se mostrar, queria desfilar. E muitas vezes de uma forma horrível. Sim. Já começa pelo ponto, tá? Você não vê bombeiro militar barbudo. Não vê. Se ele tá de serviço, ele tem que estar com a barba feita. Porque faz parte do regulamento. É o preço do militarismo. É o preço que se paga. Eu tô assim hoje porque eu tô de férias. Mas assim que eu voltar, é barba, tem que fazer. Bigode, por tradição, é o único que eu posso ter um bigode. Mas tem regras também para eu ter o bigode. Não pode ultrapassar a parte dos lábios aqui, né? Comissura labial, que a gente chama. Tem um limite. Não é Deus dará. Cabelo, tem uma regra pro cabelo. Aí você pega o cara lá, fardadão, com a barba gigante. Pô, legal, o cara é bombeiro civil. Barbudão. Muitas vezes aquela barba até mal feita, cabeludo, um monte de corrente, um monte de material, tal. E aí vamos supor que ele tá, por exemplo, no caso do shopping. E aí ele tá lá todo barbudo, e aí ele precisa colocar Ele não consegue equipamento de proteção respiratória. Isso é um ponto muito bom, porque dentro da norma, ela tem um item que fala sobre proteções faciais, sobre as nossas máscaras de proteções, tá? Dentro da área da segurança do trabalho também tem. Então, o que acontece? O bigode, quando você coloca uma facial completa, ela consegue cobrir. E aí, até um ponto aceitável. Só que quando você vai para um resgate químico com uma semifacial e um Taiken, por exemplo, Tyvek, a semifacial, se você tiver com o bigode maior um pouquinho, ele já não é indicado, porque vai ter fissuras, os pelos faciais. O que a norma ela fala assim, é proibido pelos faciais. Ponto. Se a corporação entende que pode ter bigode ou não, vai depender do nível de atendimento que ela possa ter, do nível de risco que ela tem. Se for uma indústria química, não vai poder nem bigode, porque o que o item da norma fala? Proibido pelos faciais, dentro da área da segurança do trabalho. Justamente por conta da vedação da máscara. Da vedação da máscara. Então, pelos faciais, não pode ter, tá? Agora, se eu tenho uma área de indústria que aonde não tenho risco, não vou utilizar uma semifacial, vou usar a facial completa, a Scuba, a EPR que a gente utiliza, ela já, o bigode pode. Por quê? Porque ela é facial completa. Ela não vai ter interferência na vedação. Então a gente faz o fit test para ver se realmente não está tendo nenhum escape, se ela está protegendo realmente. Então, assim, tem esse direcionamento. Se o cara ele tá atuando num local onde existe esse risco de barba, das duas uma, ou esse cara não foi bem informado, porque nem sempre o contratante ele tem todas essas informações. O que o contratante faz muitas vezes? O profissional bombeiro aqui é você. Eu preciso de um bombeiro. A lei fala que eu preciso de um bombeiro aqui no meu estabelecimento. Só que eu não sou bombeiro, não entendo nada. Eu não sei o que é lei e o que não é. Então o profissional bombeiro aqui é você. Então você é que tem que fazer o trabalho. E ele espera que aquele bombeiro ele entenda todas as regras. E aí, muitas vezes, o bombeiro ele não foi instruído, ou foi instruído e não faz, mas muitas das vezes eu vejo que é a falta de direcionamento, a falta de instrução. Ele não sabe que existe lá um item da norma que pede que ele não pode ter pelos faciais, se existe um risco. Dentro de um shopping center, eu já trabalhei no shopping center, tá? Uma das minhas marcas da minha vida foi dentro do shopping center, né? De atendimento ao cliente, no resgate. E tem vários riscos, né? Então a gente tem diversas lojas com potenciais, com grande potencial de risco de incêndio, de carga de incêndio, tá? Estocagem, papelões, tecidos, gorduras vegetais. Temos lá a fast food, que trabalha com óleo a 700 graus. Então nós temos diversas possibilidades de ter uma ocorrência. Se o profissional
tá lá na porta do shopping olhando pra fora, né? Ou é falta de informação, ou ele tá negligenciando a informação que ele tem, e que é o mais grave. E o gestor, aí é onde a gente entra no ambiente corporativo, onde que eu falo que o gestor, hoje, um dos grandes problemas que a gente tem, né, dentro do ambiente corporativo no bombeiro civil, não é às vezes falta de técnica ou de conhecimento, é comportamental. É comportamental. Às vezes o cara ele até aprende a ser bombeiro, mas ele tem um comportamental ruim. Por isso que eu falo, quem é bom, ele é bom. Não adianta o cara ser um profissional nota 10, mas ele é arrogante. Ah, ele é um profissional nota 10, mas ele não tira a barba, é sagrado. Então ele não é nota 10. Quem é bom, ele é bom. Então, assim, a gente tem que manter dentro da nossa corporação aquele profissional que eu posso ter 10 nota 8. Eu não quero ter um nota 10 que deixa esses gappings. Eu não quero ter um nota 10 que não tem um bom comportamento. Então, eu posso ter lá 10 nota 8, mas que ele atende, que ele segue os regulamentos, que ele segue as normas e que ele tem um bom comportamento. Que o bombeiro civil dentro do shopping faz o quê? Ele é controlador de acesso. É o cara que está postado ali perto da parte da área de alimentação. É o cara que fica ali. Se tiver um princípio de incêndio, eu não sei se ele vai saber atuar. Mas ele tá lá para poder fazer o quê? O primeiro atendimento para uma vítima que Aí, escorregou, que não sei o quê, passou mal, tal. É isso que eu vejo. aí eu Ele tem que discordo. fazer. Aí eu discordo. Aí é Pra uma gente poder dúvida, tá, né? uma dúvida minha. Aí Ele precisa fazer a prevenção e inspeção de combate a incêndio dentro das lojas? ele tem a Então, obrigação. assim, então ele tem que saber que, tem que por saber. exemplo, a loja X ali dentro, eu sei que tem, por exemplo, um extintor de água. Ele acompanha assim, a validade dos Sim. extintores que eu sei, né? Que ele vai verificar como- a validade dos como- extintores, vai verificar os hidrantes, vai verificar todo o que acompanha trabalho dentro do shopping e tal. Mas se você for. Isso é o que ele tem que fazer. Só que se você for avaliar, pega um dia e fiscaliza e dá uma olhada no que o bombeiro tá fazendo ali. Ele tá parado ali na praça de alimentação. Sim. Sim, quando Então, não, aí, né? esse ponto eu discordo, tá? Porque assim, o bombeiro, ele tem um rodiziamento. Ele vai ter um rodiziamento, o bombeiro civil. Ele não tem só essa atribuição. Não, sim, ele tem esse rodízio. Só que o que tá? acontece? Só que nem todos fazem, esse que é o problema. Eles não fazem. Um determinado momento do plantão, ele tem um plantão de 12 horas lá, das 6 às 18. Num determinado momento, o shopping determina que naquele determinado momento, por exemplo, das 11 a 1 é o horário de fluxo na praça de alimentação. Onde vai dar mais BO? Na praça de alimentação. Por quê? Onde tem recursos fixos de combate a incêndio, tem recursos. E cada loja tem a obrigatoriedade de ter os seus brigadistas de plantão. Então as lojas, todos aqueles pontos de lojas, ele tem os seus brigadistas para tomarem conta das suas lojas. Para fazer evacuação, para se tocar um alarme de incêndio, se tiver até um princípio de incêndio, eles atuarem. O bombeiro, além dele vistoriar se a brigada está correta, se está funcional a loja, ele tem muitas outras tarefas que ele faz dentro do shopping, né, que é conferência de casa de bomba, ver se o hidrante estão funcionando, ver se as mangueiras e as empatações estão nos seus prazos de validade, todas as inspeções que ele faz, tudo isso ele tem que dar conta de tudo isso, mas fazer plantão. Ele tem que fazer plantão na praça de alimentação. Um marco da minha vida foi justamente na praça de alimentação, porque a bebê estava no carrinho, enquanto a mãe e o parente conversavam e esqueceram o bebê no carrinho, né? E isso acontece direto, tá? Pelo menos 3 vezes que eu peguei nível de desengasgo com o bebê, por broncoaspiração ou de leite ou por corpo estranho, foi em shopping center. Por quê? Vai pra passear, entra na loja, se a mãe esquece que tá lá com o bebê, vai amamentar e se perde nas roupas. E esquece de colocar o bebê pra rotar. E aí ele vai regurgitar e vai broncoaspirar aquele leite, tá? E aí vem o engasgo. Qual que é o desespero da mãe? Total, tá? Um outro ponto, então, o bebê tava no carrinho, eu não sei o que ele tava mascando, né? Depois que saiu o corpo estranho, que eu coloquei lá o dedo pra ver o que era, parecia ser o ponta de mamadeira ou de chupeta. Aquele plástico, o bico. Ele mordeu e engasgou. Então, quando eu cheguei lá, o bebê marcou minha vida porque o bebê ele já não estava responsivo. Estava cianótico
não expressava mais nenhuma expressão e eu precisava atuar naquele momento. Então é importantíssimo, né? Se o bombeiro tá na praça de alimentação olhando para um nada, ele tá errado. Porque ali é um Esse ponto, é esse ponto que eu falo. Eu já é visualizei várias vezes comportamental. isso daí. Isso. O que não pode, o bombeiro ele tem que estar lá em prontidão, De em pronto atendimento. postura, esperando que algo aconteça. O que acontece muitas vezes, a gente pega o bombeiro que está numa postura inadequada. Transparece que a função que ele está exercendo ali, ele não está exercendo com qualidade. Então são esses pequenos pontos. Ele tem muita coisa, às vezes ele pode estar cansado, ele tem muitas outras tarefas, tem. Mas quando ele está de prontidão, ele está de prontidão. Ele está no QAP, ele está esperando, né? O SAMU, quando ele vai para algum Sim. evento, ele fica de prontidão lá, eles ficam literalmente ali, ó, olhando, esperando que algo aconteça para eles agirem. O bombeiro civil é a mesma coisa, tanto do evento como do shopping center. Às vezes as pessoas falam do shopping, do bombeiro do shopping, parece que desmerece um pouco o bombeiro do shopping ou o bombeiro do hospital por não ter a vivência, por exemplo, de um bombeiro industrial. Eu vejo esse preconceito, não falo nem preconceito, é um preconceito, porque falta o entendimento dentro dos nossos amigos bombeiros civis. Sim. Os bombeiros industriais muitas vezes falam, não vou ser bombeiro de shopping, jamais, não vou ser bombeiro de hospital. Bombeiro de hospital, esses dias um aluno veio falar comigo e falou assim, mas eu não queria ser bombeiro de hospital. Eu falei, por quê? Mas eu não sabia o porquê. Eu falei, eu vou falar uma coisa pra você. O hospital é o lugar mais importante que a gente tem que ter. Estão normalizando agora, né? Saiu uma lei que tem que ter bombeiro no hospital, porque não tinha. Eu falo, é um dos Teve um lugares. caso já agora, teve, né? Isso. Recife, foi? Na Bahia. Teve que agora uma evacuação. Na Eu até Bahia. acompanhei a evacuação lá do... Pegou fogo, cara. Tipo, meu, você imagina Agora- ter um bombeiro pra... Agora eu falo uma coisa pra você. Pra onde que todo mundo corre quando tudo tá errado? Até o próprio bombeiro. O hospital. Se o hospital pegou fogo, É pra onde? vai pra onde? E quantos produtos? Tem Ah, muitos, nesse oxigênio, tem Então eu muita falo- coisa. Aí eu falei pra esse aluno, você sabe a importância de ter um bombeiro civil dentro do hospital? É imensa. O hospital não pode pegar fogo. O tanto de pessoas debilitadas que a gente tem lá dentro, que não consegue se locomover sozinha. Imagina se Fora pega os fogo. entubados, né, que estão lá. Os entubados. Como que você faz, Mas- correndo? Então, Eu olha fui- a importância do bombeiro civil dentro de um Eu fui hospital. Então a gente recentemente é o pra lugar que mais precisa. Eu já fui recentemente para um simulado de um hospital. E no simulado, porque o simulado é feito para isso, né? Pra gente corrigir todos os erros possíveis e apontar os erros ali. E no simulado foi algo maravilhoso, de tão errado que estava dando. Não, primeiro que o sistema de direcionamento, isso porque nós conversamos antes, explicamos, acertamos alguns detalhes. O sistema de direcionamento falho. Quem tem que direcionar? Quem está na portaria? Falho. O caminhão subiu a rua e nós sabíamos que tinha que entrar à esquerda e não seguir direto, né? Então a gente sabia que era na portaria X. Nós subimos a rua com a sirene ligada, tinha um pessoal chamando assim, ó, desesperado, chamando, tá acenando. Aí nós falamos, não, pô, não é aqui. Combinado não é essa portaria, é outra portaria, nós vamos pra outra portaria. Chegando lá, cadê o porteiro? Cadê o responsável? O cara de braços cruzados. Nós deixamos avisado, deixar uma pessoa aqui que vai direcionar, assim, o brigadista depois, tá? Irmão, onde que é? Não tô sabendo. Como você não tá sabendo? Simulado, você não sabe? Não sei. De repente apareceu um outro lá, então, aí começou a levar. Nisso, o bombeiro que tava lá dentro pedindo ajuda. Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. E eu já tinha falado, ó, deixa as linhas de mangueira, o bombeiro vai lançar, deixamos tudo certinho para poder dar andamento no simulado. Nada foi feito aquilo que foi combinado. E o bombeiro pedindo ajuda, 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 ajuda. E aí nós entrei com a minha equipe e fomos fazendo as correções, fazendo o procedimento simulado. No final, aquela equipe, aquele pessoal que estava chamando, era um outro simulado. Então estava tendo 2 simulados no mesmo hospital simultaneamente. Se eu não tivesse conversado e sabendo que eu ia estar na portaria X, eu tinha entrado Você naquele teria lá, parado no sem outro. saber. Uhum. O bombeiro estava pedindo ajuda por quê? Porque ele passou mal. Ele passou mal, a resistência física dele não aguentou. Ele recomeçou, e não era para fazer isso, mas ele começou a retirar uma vítima
na puxada de uma vítima ele já passou mal. O pedindo ajuda aqui, era para tirar o equipamento dele, porque ele estava desmaiando. Hum. E ali a gente foi vendo outros erros que estavam tendo, sabe. Aí, que nem você frisou, aonde que foi a emergência? Do lado das 3 salas que estava tendo cirurgias. Foi feito já casual. Então uma com um ato cirúrgico com o paciente já aberto, e ali a gente já falou: "Não tem como". Tem como fazer remoção? Não, se remover ele vai morrer, então infelizmente vai ficar aí em óbito. Porque o médico, a gente conversou e falou assim: "Então doutor, evacuação da sala, e o doutor aqui vai ter que dar o óbito aqui, porque não tem como retirar". Né, então existe esses casos mesmo. As outras salas foram retiradas e tal. Tanto é que nesse do óbito, a médica, a gente até brincou, falou assim: "Eu não sei se ela levou tão a sério ou se ela não estava sabendo o que estava acontecendo". Porque ela falou assim: "Não, não vou sair, não vou abandonar meu paciente". Falei: "Tudo bem, doutora, mas a situação é essa, é crítica, é assim, assim, assado. Aí né, sala repleta de fumaça, totalmente tóxico, tal, 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 a senhora tem que sair da sala". "Não, não vou sair". Ó, o estado chegou. Eu sou o Estado. Eu mando agora. A senhora vai se retirar da sala. Aqui é um caso já, infelizmente, aconteceu. A senhora não será o segundo óbito. E arrastamos ela. Literalmente arrastamos ela da sala. Aí eu falo, caramba, será que ela estava sendo uma boa atora? Atriz? Atora? Será que ela estava Essa daí. sendo uma boa atriz ali na hora? Porque, né? Deu a Enfim. sensação que houve uma falha de comunicação, Exatamente, mas né? como tudo estava sendo meio que falho, eu falei: Aham. "Não, legal". Mas é interessante esse simulado, mas o que chamou a atenção, que foi conversado antes e ninguém sabia de nada. E o próprio bombeiro não aguentou, tá. Então, são esses detalhes. Aí que nem fala, Fica a bombeiro dica, né? civil, ele tem a sua parcela de culpa? Tem, mas é porque ele é bombeiro civil? Não, porque ele é uma pessoa que não conhece seu limite. Uhum. É. Vocês acham que falta mais treinamento pra essa galera? Porque que acontece? Principalmente evento também, você tinha Evento. tocado o gancho lá, né? A pessoa vai lá, faz um curso, qualquer escola, sei lá, não tão capacitado. Aí começa a cair pra evento aqui, evento ali, evento aqui, evento ali. Porque uma hora dá merda, né? Se sabe isso aí, se na rua, né? A gente sabe muito bem. Uma hora, tipo, acontece, né? Tanto que deu esses dias, né? Acho que numa determinada casa aqui em São Bernardo, né? Que foi várias vítimas, até a gente, o Paulo chamou nós lá pra falar com os bombeiros Foram lá, mais tal. de 100 bombeiros, Você entendeu? até agredidos também. Então, assim, Nossa. uma hora dá, né? Vai dar, Dá ruim. Então, dá mas ruim. é o que eu falo. E tem um treinamento que teria, ou uma fiscalização, porque tem, ó, tipo assim, eu quero montar uma empresa de bombeiro. Tipo, eu vou lá e monto uma empresa de bombeiro, tô nem aí, vou contratar quem? Eu vou lá e abro um grupo, coloco um monte de bombeiro civil lá, falo, ó, tem um trabalho pra tanto, assim, ó, eu paga aí, é R$150. É. Aí, tipo, começa a vir um monte de bombeiro, eu Esses contrato. bombeiros de evento, eles são contratados, a princípio, para qual tipo de atividade? Primeiros socorros, atendimento a vítimas de mal súbito. É isso que acontece nas casas. Você não contrata, assim, o bombeiro, quando ele é formado, quando ele sai bombeiro civil, ele é conhecedor de todos os assuntos onde ele vai atuar. E um deles é princípios de incêndio. Na verdade, sim, Primeiro já socorro, né? é incêndio, não é nem princípio. Princípio é para brigadista. É isso. Ele já é capacitado para atuar em incêndios. Grande incêndios, inclusive. Porém, eles vão para o evento para trabalhar do quê? Socorrista. Ponto. Se porventura acontecer um princípio de incêndio, ele vai atuar com extintor e, se precisar, ele liga a linha de mangueiras lá, liga o hidrante e faz a atuação. Mas os eventos são para isso. Existiu a questão da COP30. né? COP30. Uhum. COP30 ali, os brigadistas ou os bombeiros estavam lá para quê? Para primeiro atendimento em questão de princípio de mal súbito. De repente, pum, estopim daquele incêndio todo. O que eles fizeram a atuação lá? Que aí descobriram que toca no assunto. Não tinha água no hidrante, ou não tinha rede de hidrante, só com os extintores, mas a gama de material que pegou fogo ali, a gama de material que se propagou o fogo era muito grande. Eu ia perguntar isso, porque assim, o bombeiro civil, quando ele tá na indústria atuando, igual, ele tem a obrigação de saber cada passo dentro da empresa. Então, assim,
eu tenho os testes que precisam ser realizados, a minha bomba tá funcionando, eu tenho água, mas e quando ele é, por exemplo, terceirizado, que ele não conhece o local? Né? E aí? Eu vou lá Exatamente. atuar, mas É e se eu assim. ligar, se eu acionar a bomba e não tiver água? Mas eu falo eles no caso, né? Depois até o Oliveira me ajuda aí. Mas eles, Bombeiro Civil, quando são contratados para esses eventos, eles já vão com essa mentalidade que eu só vou atuar Primeiros primeiros socorros. socorros. O que acontece é assim, ó. Eu sou o dono de uma casa de show e vou dar um evento gigantesco. E a lei fala que para tanta X de pessoas eu preciso ter uma quantidade de bombeiro. É a única coisa que eu sei. Sou o gestor da casa. Então eu vou chegar para alguém e vou falar assim, olha, um supervisor tá abaixo de mim, eu sou o dono. Eu quero, o que tem que ter? Que a lei fala que tem que ter. Você tem que ter uma ambulância aí com um enfermeiro, um técnico e no mínimo 4 bombeiros. É o que a lei determina. Beleza, então isso aí você se vira. Esses bombeiros, eles vão lá trabalhar, muitas vezes, ou com um contrato intermitente, ou ele é MEI, tá? Então ele não é CLT, tá? Então ele tá ali fazendo o famoso bico. Ele vai pro bico. Quando ele vai pro bico, não tem um direcionamento de uma pessoa que pega aquela casa de show e traga ali a planta rasa, mostrando o que ele tem de disponível para ele, qual é a disponibilidade de água que ele tem para atender. Ele não tem todos esses recursos, não sabe nem aonde é a casa de bomba. Aí o que acontece? Tá? E eu deixo aí a dica para bombeiros aí, né, que forem atuar no evento, até deixo a dica para eles, né? O princípio do bombeiro, o que ele tem que ter? Técnica, habilidade e resistência. E ele tem que ter constância. E ele precisa ser proativo. Eu vou trabalhar, quem vai estar respondendo por esse ambiente agora sou eu. Então é responsabilidade minha chegar mais cedo, fazer a ronda preventiva, entender com o gestor da casa onde que está a casa de bomba e se está funcional. E se não tiver, relatar. Eu já cheguei a fazer evento. Eu cheguei fazendo um evento num clube gigantesco que tinha uma piscina gigante. Em volta da piscina, várias bebidas e coquetéis e frutas, tudo em volta. Falei, e se alguém cair na água? Ah, não, nós temos bombeiros civis. Eu falei, nós somos bombeiros civis. Eu tô falando, se alguém cair na água, você tem um cara salva-vidas com um curso especializado para isso? Não, não, a gente é bombeiro civil. A gente não tem especialização de salvamento aquático. Se você quiser, eu posso resolver isso para você. Eu tinha um contato, liguei para um colega do GBMA e ele foi fazer esse atendimento. Então, é assim, eles não sabem o que precisa. E aí o bombeiro vai lá para fazer esse trabalho como suposto bico. Só que assim, o que acontece? Eles não têm essa, por ser um bico, eles não têm essa entrega, esse compromisso. Ele só vai. E aí é onde dá problema. Teve um problema, gente. Teve um, acho que deu até na televisão, não sei se ficaram vendo, que é um salva-vidas de uma pessoa que engasgou. Não sei se vocês chegaram a ver. Puxou, né? Não, ele engasgou, acho que tava comendo, engasgou. Aí tinha um salva-vidas no local, chamaram ele. Tipo, o cara tava engasgado. O cara, tipo, deitou ele, começou a fazer RCP nele engasgado. E parece que esse cara veio, não foi? E veio a óbito. Tipo assim, era fazer a manobra, né? Desengasgo agora, na chamada, né? E ele foi fazer RCP. E não conseguiu identificar o engasgo. Colocou e foi fazer RCP. Respondendo aquela sua primeira pergunta. E aí a gente toca nesse assunto. O bombeiro é o que ele treina. Tá? O bombeiro ele é definido pelo que ele treina. Se ele treinar, ele vai ter na hora do atendimento, ele vai ter memória muscular para ele poder fazer o atendimento. Né? Não fugiu a palavra lá que eu ia falar correta. Mas ele vai ter ali a proatividade de fazer. O problema é o quê? Eu sou bombeiro, passo a semana inteira assistindo Netflix ou girando tela no celular e quando me chama num evento uma vez por mês, num sábado, eu vou lá ser bombeiro. Visto o meu uniforme e vou lá dar uma de bombeiro. E não treina. Não estou atuando, não estou treinando, não estou estudando. Não estou estudando. Tô rodando tela o dia inteiro, tá? Tô desempregado. Muitas vezes o bombeiro que tá fazendo evento tá desempregado, então ele não tá num ambiente composto para que ele receba essas informações e atue essas informações. Que é o mal da humanidade. Eu considero o celular como o mal da humanidade. Eu falo que veio para muitas coisas boas, mas também muita coisa negativa. Porque também, falando assim do nosso mundo, da nossa vivência, tem muita coisa na internet que não é real. Sim.
E muita coisa, às vezes, que o cara olha, ele fala: "Nossa, legal, vou tentar executar". Vou tentar. Gente, e Exato. assim, não é só essa parte, tá, de bombeiro, é várias áreas, né. Se não Sim. tem um treinamento, eu já cheguei a pegar lugares que a gente chegou as pessoas não sabiam fazer um RCP num posto, numa UBS, num posto de saúde. Então, Não sabia fazer RCP. o fato que a gente Você tem noção? então, o fato que a gente comenta, né, que aí agora sim, irei subir no pedestal. Ó, lá vai. A diferença, né, uma das diferenças e que a gente fala assim, não é erro, não é problema, não é questão, vamos assim dizer, do bombeiro civil, porque ele não vai saber fazer ou porque ele não é profissional. Sim, ele é muito profissional, porém, acaba ficando limitado por conta dessa questão. Qual que é a diferença minha, bombeiro militar, para um bombeiro civil? A gente treina 24 horas. 24 horas, treinamento constante. Mas nesse mês mesmo, nós temos o mês do treinamento de retirada de vítima de planos elevados, de produtos químicos, né, produtos perigosos. Então, a gente tem uma sequência de treinamentos constante. E o bombeiro civil tem quando? Não tem. SAMU também. Depois Treina muito. ele vai fazer a reciclagem dele Ele vai depois de 1 fazer Uma ano. vez por reciclagem ano. no ano. Então, Eu sou a só favor, sempre falei isso daí. Reciclagem, 6 em 6 meses. Treinamento, trimestral. Reciclagem, 6 em 6. Treinamento, trimestral. Uhum. E isso é um grande Mas problema. isso encarece. Isso é um grande Encarece. problema na área corporativa. Por quê? Aí é uma questão de gestão e cultura da empresa. Algumas empresas ela possuem uma cultura diferente. Então ela coloca lá. Eu sei que eu tenho uma rotina de liberações de trabalho, porque entre grandes outras atividades nós também fazemos esse tipo de atividade. Quando a gente fala de indústria, a gente tem o risco lá de fire prevention, né? Que estão do combate a incêndio. Então tem um trabalho com oxicorte, lixadeira, que são dispositivos que geram centelhas, tá? E aí a gente precisa fazer essas liberações, tá? Entre outras também, muitas vezes espaço confinado, né? Então a gente faz a medição do ar, dos gases. Só que tem empresa que determina, olha, o bombeiro ele vai fazer liberação, as empresas contratadas, terceirizadas vão chamar para liberação até 2 horas da tarde. Exemplo, tá? Aí o bombeiro, das 2 horas da tarde até as 18 horas, ele vai ter um espaço-tempo, que ele não vai estar liberando. O que ele faz nesse espaço-tempo? Além das suas inspeções que ele tem que fazer, ele treina. Algumas corporações adotam essa metodologia, mas a grande maioria não. Aí eu falo que é um grande problema dentro das indústrias que precisa ser revisto. Por quê? Eles trabalham com o quê? Produção. E ele acha que o bombeiro tem que dar produção. Uhum. O bombeiro tem que dar produção. Então, se ele vê o bombeiro um pouco ansioso, ele acha que o bombeiro não está produzindo. Se vê um bombeiro treinando, ele acha que não está produzindo. Isso é errado. Isso é uma coisa que os gestores precisam melhorar. Sim. É porque eu digo assim, na hora do QRU, na hora ali da ocorrência, você não pode achar Não, que você sabe saber. fazer. Exato. Como que eu vou achar se eu sei protocolar? Não existe isso. Não tem achismo na hora. Se você não treina, você não tá apto a trabalhar, Exato. a atuar no local. Eu falo, velho, por isso a gente treina, ele sabe, a gente treina, e que eu acho, eu tiro o chapéu, que treina muito, assim, que, tipo assim, são muito desvalorizados, tá? Tipo assim, é o pessoal da rodovia. Cara, Sim. esses caras treinam demais. Esses caras treinam muito. CCR, né? CCR, Ecovias. Eu Ecovia. eu recebi até um convite pra gravar na Ecovias, no 40 aqui. Eles me chamaram. Acho que mês que vem todo mundo tá ajeitando pra gente ir lá gravar. Os caras treinam muito, cara. Os caras treinam demais. Cara, sobe barranco, desce. Os caras treinam. Todo mundo tem que saber cortar o carro. Os equipamentos deles são de primeira linha. Eu fui gravar. São lindos. São assim. Se você vê a estrutura que eles têm, são muito boa. E são desvalorizados, cara. Isso é um São ponto que eu ia falar. desvalorizados. Você pega um socorrista lá, Não o tem socorrista meritocracia. não chega a ganhar R$2.000. Exato. Não chega a ganhar R$2.000. Tanto é que a gente tem um grande suporte, falei isso na época que eu trabalhava em Moca, atendi o Rodanel, a gente tinha um grande suporte com esse pessoal. E aí a gente entra naquela coisa, né? Existia um conflito? Não. Não. Por que não existia conflito? Porque eles treinavam, eles sabiam até onde eles podiam atuar, eles sabiam o limite deles, e a gente também respeitava isso. E eles sabiam que quando a gente chega no local, nós somos os donos do espaço físico. Então eles respeitam.
Eles davam aquela recuada. Só que ao mesmo tempo a gente não quer que eles recuam. Por quê? Eles estavam ali, eles têm todo um conhecimento também. Então, tinha uma integração. Fora que muitos estavam ali, é médico que também era do SAMU, que sempre atuava com a gente, são especialistas que têm o treinamento junto lá em Franco da Louco que Rocha. todo mundo treina, até médico chega lá, sabe Sim. cortar um carro Eles pra têm entrar, equipamento, cara. eles sabiam que para fazer um corte ou fazer um acesso dentro de um veículo, geralmente é caminhão, eles tinham que estar paramentados. E eles têm capacete, tem capa. Tem tudo Só os que caras. eles fazem um serviço profissional e não algo para E assim, mostragem, o né? treinamento é É constante. constante. Essa é constante. Eles assim, eu falei, cara, eu preciso. Que aí eu vou te que- cutucar também agora. Pode falar, pode falar, pode falar. Ó. Mas antes, só falando Ah. do rapaz lá, né? Que aí tem que entender a ocorrência. Mas se Aham. a vítima tá de engasgo e ele partiu por uma massagem cardiorrespiratória, tem que verificar o quê? Essa vítima de engasgo não ia conseguir ser retirado, mesmo fazendo a manobra de desengasgo, o objeto estranho. Então, conforme pegou a vítima, será que elas já não estavam mais respondendo e já tinha entrado numa parada? Porque muitas vezes depende da situação. Se ela tá, naquele momento, com o objeto obstruindo, e aí ele já entrou, já começou a parada. desfalecer, ele já tá entrando em parada. Então é muito mais fácil, é muito assim, muito melhor você já fazer a massagem cardiorrespiratória, fazer a massagem cardíaca nele, do que perder tempo fazendo o desengasgo. Eu acho que É uma cada questão, cena, cada QRU, né, cada ocorrência é uma é uma ocorrência, né? Eu Fala, não sei qual que é É. dizem, né? É porque o pessoal critica muito, né? Mas a gente não tava lá pra saber. O cara Exatamente. tava sentado, engasgou, ele chegou, colocou no chão. Mas e aí? Qual que é só? Chegou lá, você que vai atuar. Você, por isso que eu falo assim, não tem achismo, né? Você olhou, tal, não sei se a pessoa era obesa, muito obesa, como o cara vai erguer? Eu chego numa Entendeu? situação dessa daí, eu, né, pelo conhecimento que a gente acaba tendo, e muitas vezes a gente é pego de surpresa também, por mais que você tenha uma caminhada, você é pego de surpresa. E aí você chega numa situação dessa, você faz uma massagem, beleza. Ah, mas entrou em óbito. A culpa Não. não é sua, você fez o procedimento. Se fez o procedimento correto, ótimo. Entrou em óbito porque acabou entrando, né? Não tem muito que a gente, Exato, né, esse é um falar. ponto legal. Agora, o problema é que você chega lá e não sabe o que fazer, não faz o procedimento correto, e aí a pessoa entra em óbito. E aí sim, você não é um profissional? Deixou acontecer por falta de conhecimento? Eu já cheguei numa situação, numa ocorrência, que o cara tava em pé com um colar aberto. O colar não sabia montar um colar, pô. Muitas vezes. Não sabia. E aí você olha pro cara assim, pô, você não é bombeiro, irmão? Você não é bombeiro civil? Monta um colar aí. Ah, eu não sei. Muitas vezes. Tanto que até o colar mudou agora, né? Agora. Não, O colar agora acabou mudando, ele é universal agora. universal. Mas é engraçado, essa questão que você comentou, porque assim, é uma coisa que eu venho vivenciando por conta da minha formação agora também no Bombeiro Civil. E tem uma rincha entre o próprio Bombeiro Civil. Sim, De assim, entre profissionais eles. eu gosto de combate a incêndio, eu gosto de PS. E aí o cara, ele gosta tanto de PS que ele esquece o combate. Sim. Ele esquece ali quais são os procedimentos que devem ser feitos. Ele, na verdade, ele nem se doa tanto, vamos falar assim, para aquele Sim. módulo que ele tá fazendo. Ah, porque eu não curto muito. Mas e no dia a dia da sua atuação? O passado o bombeiro militar no passado, ele era mais dividido nessa questão. Então, assim, eu, profissional, tenho um pouco mais de habilidade na parte aquática. Mas Então tá eu vou mencionando. para uma área aquática. Ah, eu tenho muito mais habilidade no incêndio, fico na parte de incêndio. Era, né? Tanto é que no passado era conhecido como grupamento de incêndio ou busca e salvamento. Uhum. Depois unificou, né? Virou uma nomenclatura só, grupamento de bombeiro. E aí é o que a gente fala, a gente se tornou aquele profissional que é obrigado a saber tudo Uhum. e tem que fazer com conhecimento e profissionalismo a 100%. Porque eu vou para uma ocorrência de tradição, gato em árvore. Quem que vai subir para pegar o gato na árvore? Porra, é o cara que fez o curso de altura. Uhum. Mas e o cara que não fez o curso de altura? Não vai poder subir numa escada? Não sabe subir numa escada e retirar um gato de uma árvore? Não, você vai subir sim, irmão. Você é bombeiro. Você teve um conhecimento, você teve um entendimento.
E aí vai o quê? Ah, mas eu quero me profissionalizar mais. Então eu faço um curso de altura, faço um curso de resgate, eu faço um curso de aquático, tem inúmeros cursos que eu posso fazer lá. Curso de incêndio que nós temos, curso de HIT hoje, né? Que é o que se fala muito aí, que é retirada de próprio bombeiro que está na situação de sinistro. Então, assim, existem vários cursos ali. Só que eu tenho que saber fazer os outros também. Já o bombeiro civil existe essa questão. Sim. Você aprende alguns módulos, lógico, eu gosto mais do módulo tal. Ótimo. Só que você é obrigado a saber os outros, porque na contratação, quando você for contratado, lá dentro é que você vai se especializar. Que nem a gente fala de indústria. Pô, tem indústrias aí que é indústrias químicas. Você vai ter que se atualizar e saber atuação dentro da indústria química. Agora existe aquele só do shopping, ou existe aquele só de um evento normal. E aí vai de você. E não quer dizer que não tenha, né? Porque a gente tem a sala da limpeza, né? Tem a sala da Então tem limpeza. produtos químicos lá. Sim. A gente tem as cozinhas industriais lá que tem produtos químicos também. Você tem que Então, saber. assim, o bombeiro civil que ele vem com esse pensamento, ele já vem errado. Ele já vem errado. Tá? Se ele tivesse pensamento, eu não vou me dedicar tanto para esse item porque eu não gosto, ele tá errado. Porque geralmente dentro das empresas, os nossos combatentes já são reduzidos. Tem empresa que é um por plantão. É você ou é você, meu irmão. E eu falo, tudo vai bem até que dá errado. Se tiver gato em árvore, vai tirar lá dentro, ele não vai chamar um bombeiro externo para tirar. É o civil que vai tirar. Sim. Tá? Se entrou capivara, a gente tem algumas indústrias aqui que cortam alguns rios lá dentro. Se entrar capivara, quem vai tirar é você. O cara passou mal, teve uma parada, um mal súbito, quem vai fazer é você. Teve incêndio, quem vai fazer é você. Qualquer um dos módulos são importantes. Por quê? Quem vai fazer é ele. Não adianta. Quando a gente tem uma equipe, qual que é o grande problema das equipes grandes? Né? Eu trabalhei numa equipe de 32 bombeiros, 7 por plantão. A gente sempre tem aquele bombeiro que vai com os outros. Né? Ele tá lá há muitos anos, mas ele tá sempre vindo encostado de alguém. Tem sempre alguém na frente que tá assumindo. Qual que é o problema disso tudo? Quando esse cara tem que fazer. Ele não sabe o que tem que fazer porque ele vem, né, na sombra de alguém. Então, assim, o bombeiro ele tem que saber, ele tem que se policiar e ter esse pensamento. Se ele tiver com esse pensamento de que, isso nunca vai acontecer comigo, eu vou ser só bom no combate a incêndio, ele vai ser pego na curva. Ele pode até entrar numa entrevista. Beleza, vamos contratar. Mas o dia que acontecer, vai dar problema. Sim. Aí é onde a gente tem esses problemas. O cara não sabe colocar um colar cervical porque ele gostava do combate a incêndio. O cara não sabe fazer um acoplamento de mangueira, um lance de mangueira, porque ele gostava do APH, gostava do primeiro socorros. O cara não sabe fazer num caso de isolamento de área, num tratamento de incêndio com produtos químicos, porque ele gostava do salvamento, né? Então, assim, tem que saber. O bombeiro civil hoje ele tem que ser completo. É total que hoje nas empresas já vem nessa constância e hoje já se tornou um item obrigatório que é a segurança do trabalho. Hoje não é só bombeiro civil. Hoje é bombeiro técnico civil. Porque ele tem que ser bombeiro, técnico de segurança do trabalho, tem que saber de primeiros socorros e não é só o básico, tá partindo muito pro avançado. Ele tem que ser condutor de veículo de emergência, tem que ter carteira D concurso, tá? Então, tô falando em grandes indústrias. Ele tem que saber a NR 35, 33, A20, A18, A12, tá? Porque a gente faz salvamento com plataforma. Então, assim, são muitas especializações para um bombeiro saber. Tá? Então, por isso que eu falo. Só que às vezes o que acontece, o gestor ele não enxerga essa responsabilidade tão grande e aí acaba colocando ele para produzir, quer que ele produza de alguma forma e dá demandas de trabalho tão grande que compromete essas 12 horas de trabalho dele e ele não consegue treinar muitas vezes não porque ele não quer, porque ele tem que atender as demandas de trabalho que ele tem. Então ele tem liberação de trabalho, ele tem atendimento, ele tem drenagem de VGA, ele tem que fazer atendimento de auditorias, que essas empresas são auditoriadas, então ele faz acompanhamento de auditorias. Ele tem que garantir que todos os equipamentos IPCI estejam em funcionamento. Então, assim, ele tem muitas atribuições e acaba não sobrando tempo para treinar. Essa é uma realidade que a gente encontra no mundo corporativo, no mundo do bombeiro civil, tá? Mas não quer dizer que ele não possa treinar.
porque ele é 12 por 36. Aí vai de bombeiro pra bombeiro. O que você faz quando você tá de folga? E a gente tava falando da rixa entre bombeiro civil Eu e não militar. termino esse podcast sem saber qual é. E a rixa do SAMU com o bombeiro civil? Oh, Porque o você tem o SAMU. SAMU, a rixa com o bombeiro civil também. O SAMU, eu acho que, pra mim, os bombeiros são ímpares, tá? Tô falando da minha. Todas as ocorrências que eu fui, todas que é Rio, assim, os caras foram assim, porra, os caras ajudaram demais, né? Porque, tipo assim, cheguei a pegar uma parada revertida, eu subi no segundo andar de uma escada, que a escada era Caracol. Nós tava em 3, revertemos, como que nós ia descer? Quem que foi salvar nós? Pô, chegamos pros caras, os caras, é fantástico, porque a gente tava num lugar, tipo, assim, não tem como, acho que tem até vídeo, não tem como explicar. Tipo, os caras foi lá, olhou, falou, pô, tem uma janela lá em cima. Aí eu falei, não, vocês não vão fazer isso. A gente tem a Sabe? técnica e equipamento. Sim, os caras subiu com o equipamento, amarrou no banheiro, sei lá, colocar na porta, o negócio ele foi apertando É a assim, Hurley. Não, colocou, aí amarrou umas cordas lá, E- colocou num cesto, lançou a vítima lá de cima, lá no cesto, descendo numa escada pra chegar. Foi tão louco o negócio, tipo assim, foi revertido, a vítima voltou, mas tipo assim, falei, vai só dessa descida. No meio da escada, a vítima acordou, levantou assim, começou a gritar. Eu falei, isso é bom mesmo, cara, você então voltou, você começou a gritar, vou cair. Tipo, ela acordou lá no meio, então, tipo assim, pra mim, pra alguns amigos, creio que depende da ocorrência que eles pegaram junto, não foi, tem esse negócio mesmo, chegou a primeira ocorrência minha, e não sei o que, tem essa rixa que eu já acompanhei já, tanto no caso de uma explosão, que chegamos primeiro no local e eu fui a primeira viatura, o chefe da viatura, o chefe que tava nossa, né, falou, olha, chegamos primeiro aqui, a gente que assume e tal, e teve essa rixa com o bombeiro, com o Grau também que chegou no local, mas chegou mais avançada a nossa. E assim, mas pra mim, cara, assim, eu acho o máximo o bombeiro trabalhar com o SAMU, cara. Assim, e o que me pega do bombeiro civil, a gente já atendeu algumas baladas, né, que no final entrava 6 e tava acabando, né. Aí chegava lá, acontece, não tem treinamento, né, o bombeiro civil. Pô, foi uma queda numa escada. Chegava lá, tipo, o bombeiro civil tava segurando, assim, a vítima de pé, assim, esperando. Chegava, pô, mas foi uma queda? Foi? Pô, mas você não protocolou? Aí, protocolar? Tipo assim, Que isso? pô, daí, tipo, eu falei, caramba, você, tipo, pô, se ela for ficar agora uma lesão, vai ficar o resto da vida lesionada. Aí, tipo assim, a treta era essa, por chegar lá na ocorrência e a vítima não tá protocolada, não ter feito nada, tipo, só chamou só. Eu falei, caramba, se fosse, pô, essa era mais. Esperava, né? Por quê? Por isso que a gente pega no pé do pessoal, bombeiro civil, pô, faz treinamentos, treina mais um pouco, né? Não vai no achismo, eu acho que é, eu acho que não é, você entendeu? Então essa era com os militares, não, tá que assim, conheço muito bombeiro militar, né? O Major Palumbo, um grande amigo, Rezende, Coronel Celso, e assim, diversos, a gente, assim, eu acho que é um ganho pra população. Esquece rixa, é pra população, a operação delegada aí atendendo pra lá e pra cá, entendeu? Isso é quem ganha a população, você entendeu? Não adianta a gente ficar com rixa, nós tem que ver que o nosso cliente é a população, No final, entendeu? estamos lidando com vidas. Entendeu? E, tipo Vidas, assim, patrimônios, meio ambiente. A grande questão é que nem a gente fala, né? E você pode até acompanhar aí, né? Você vê nos posters, no Instagram, onde for, que foi criado o SAMU para atendimento de mal súbito e o bombeiro militar para traumas. Mas nada impede que seja o contrário também. Tanto é que a gente sai muito mais, ou a equipe de resgate sai muito mais para mal súbitos do que para trauma. E aí você vê o pessoal do SAMU muitas vezes encostando em traumas que não deveriam estar ali Uhum. para fazer a primeira atuação. Eles estariam ali para fazer o suporte, lógico, é ótimo. Só que eles estão ali para dar os primeiros atendimentos, só que esquece do senhorzinho lá que é o ébrio, que tá lá na calçada, e esquece desse senhorzinho, porque ele não quer atender esse senhor.
Começa já a querer. Então, assim, foi muito bom a chegada do SAMU também, né? Eu digo, tipo, num trauma, assim, pô. Sim. Antigamente, pô, o bombeiro ia lá, tirava, sacava, beleza. Pô, chegou lá, o bombeiro, zona quente, o bombeiro chegou lá, fala assim, pode vir. Pô, vai lá, faz um analgésico ali no cara ali, pra tirar o cara, pô, até a vítima, pô, pelo amor de Deus. Sim. É totalmente diferente você chegar, pegar ela, onde ela tá ali e tirar. Ela já Pessoa põe com uma fratura de entendeu? fêmur. Fratura de Pô, fêmur, se você aplica algum medicamento, alguma coisa que alivia, é maravilhoso. Não precisa nem ser fratura de sim, fêmur, sim. qualquer Já alivia muito. Eu já fui alivia, pegar um cara travou, o cara literalmente travou num prédio. Como que você vai tirar o cara do prédio? Já viu a ocorrência? Elevador, pranchar, descer, não tem outra opção. A maca não sobe até lá, irmão. Ele vai descer como? De pé na prancha. Não é? Então, meu, você imagina esse cara gritando, já amarrado, gritando. Pô, chegou lá, fez, pô, aliviou, pranchou, trouxe o cara, vai de boinha, tranquilo. Mas agora se chegar lá, que nem São Paulo hoje, as básicas lá, né? Trabalha com técnico condutor, eles não podem fazer medicação nenhuma, né? Santo André aqui já muda, São Bernardo já muda, o protocolo muda. Isso aí na rua, cara, isso ajuda demais. O cliente, a vítima, isso pra eles, meu, assim, é ímpar demais. Então, o bombeiro, cara, assim, pra mim, tá, ajuda muito. Nos QRU, assim, eu acho que a união, tem que ter essa união mesmo, assim, os caras tem que estar juntos. Por isso que eu acho legal estar no quartel lá, a viatura tá no quartel com os caras, tem que ter essa convivência, é um ensinando o outro. No ABC funcionava, assim, no ABC tava correndo junto, tudo, mas aí depois acabou parando, né? Teve alguns problemas aí, não sei se foi questão política ou o que foi, sei que acabou parando isso daí, né? O que a gente tem em São Bernardo, que talvez você tenha participado, eu não lembro se eu estive por lá, mas eu participei durante 7 anos, que é uma coisa que é muito importante, né, que é a junção de todos esses órgãos, que é o Plano de Atendimento Mútuo, que é o PAN de São Bernardo do Campo. Né? Então, o que é esse PAN? É um grupo, né, com todos os órgãos que se reúnem para fazer o atendimento em pró da vítima. Ou seja, tem uma catástrofe, aí, por exemplo, um dos atendimentos foi um incêndio, e só tinha uma viatura do 8º GB e foi acionado o PAN. Né? Então só foi um caminhão, só tinha um caminhão do 8º GB. E foi lá só um caminhão com 3 bombeiros, né? Vai, 3 bombeiros lá. Não sei a hierarquia, mas são 3 bombeiros que estavam lá. Mas aí as indústrias mandou recurso. Que o incêndio era muito grande, era incêndio em mata. E já estava passando para dentro da indústria. Então todas as indústrias ao redor mandou recurso para lá. Então não tinha só a viatura do 8º DB, então tinha a viatura de todas as indústrias que compõem a região do ABC, que compõem o PAN, né? E junto com essas viaturas, não só os bombeiros, vai o pessoal da Ecovias, vai todo mundo, né? vai o SAMU. SAMU vai isso também. Eu acho lindo, essa união de todo mundo. Quando é atividade de um volume muito grande também. Catástrofe. Só que assim, o simulado acontece. Sim. E no simulado você consegue ver, né, anualmente acontece 12 vezes, porque cada empresa, acho que tinha 12 empresas participando, cada empresa vai fazer seu simulado, então uma vez por mês tem simulado do PAN. E eu tive a honra de participar no ano retrasado dos 12 simulados, inclusive o da rodovia. São sensacional. Eles pararam a Via Expressa aqui da Anchieta. Eu vi. Eu tava lá, eu tava no desencarceramento lá. SAMU eu acompanhei. Então, essa união de bombeiro civil, bombeiro militar, o pessoal da rodovia, SAMU, tá muito fazendo bom. a força, meu, sensacional. O que eu posso dizer é o quê? Juntos somos mais fortes. Muito. Mari, eu acho que já tiramos todas as dúvidas, já brigamos, já acertamos. Eu acho que deu pra esclarecer. Eu acho que já deu pra... Eu acho que agora contigo aí, eu acho que já deu pra esclarecer bastante coisa já... Né? Acho que todas as dúvidas foram sanadas. É isso. Ou senão eu vou ficar cutucando aqui. Se deixar, né? Deixar. Vai embora. Não, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Eu sei o quanto que o tempo de vocês é valioso também. Agradecer esse tempo que estivemos juntos, compartilhar um pouquinho de conhecimento, trazer as vivências de vocês, porque tudo isso realmente faz diferença e principalmente o pessoal que acompanha a gente aí no canal. Então, novamente, muito obrigada pela presença de vocês. E eu acho que depois vai ter que ter um outro podcast, porque tem assunto. Tem assunto. Ô, Mari, uma coisa que eu fiquei sabendo aí, ó, que hoje é 21 anos, né, de PM, né? Pois é, a GPM tá completando aí 21 anos.
de mercado, agora o ano de 2026. Olha a honra de você estar aqui, hein? Vem no aniversário da RPM, entendeu? É isso, mais um ano, Mais um ano, graças a Deus que isso aí continue a vida inteira. E agradecer você também. Ah, imagina, eu falo demais, viu, gente? Costuma que eu falo. Eu gosto de botar fogo. Pessoal, então pra gente finalizar, queria que vocês dessem aí um recadinho para quem tá acompanhando a gente, tanto na área militar quanto civil, os novos, a nova galera aí que realmente tá entrando pro mercado de trabalho, qual que é a dica que vocês têm para eles? O mundo militar, né, a gente sempre fala, né, o espaço tá aberto aí, pessoal, lógico que a gente tem aquele compromisso, né, com a vida, nossa vida e a vida de outros, né. Um marco que a gente sempre leva para quem, conhece a história, né, foi a grande problema que tivemos lá nas Torres Gêmeas, né. Ali foi um fato, né, que pegou lógico, os bombeiros sabem que eles iriam entrar numa atividade lá, né, naquele incêndio que teve, mas não saberiam se voltariam, porque ninguém imaginou que um prédio daquela proporção iria cair, né, do jeito que caiu. Porém, se você vê as imagens, aquele avião parecia um monomotor, né, pela dimensão da estrutura que foi aquele prédio, que eram aquelas torres. Um Boeing ali, né, um avião de porte gigantesco, parecia um nada, né, em comparação ao prédio. Só que os bombeiros que subiram, eles não retornaram. E isso acontece na nossa vida também, no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente vai para a ocorrência, a gente sabe que, lógico, a gente respeita tudo, mas a gente sabe que muitas vezes você vai com todos os treinamentos, mas não sabe como que você vai voltar, ou se vai voltar, né. Mas temos que ter. Temos que ter bombeiros militares, temos que ter pessoas capacitadas, com treinamentos, porque profissional tem que existir, tá. Lógico que a valorização vai de cada um, a valorização pessoal minha sempre é de ter alguém que eu consegui salvar. É frustrante você chegar para uma ocorrência e não conseguir ter aquela pessoa, conseguir salvar aquela pessoa, né. É frustrante, a gente não gosta, a gente sempre quer que ela sobreviva, mas não depende só da gente, né. Mas o mundo militar é isso. Vamos lá. No mundo corporativo eu tenho uma dica inovadora, eu digo assim, no mercado de trabalho. Além de todas essas técnicas e conteúdos que a gente falou de grade curricular do bombeiro civil, que ele tem que ter, o que mais manda embora hoje nas indústrias não é a técnica, é o comportamento. É comportamento. Tanto aquele bombeiro, que é muito bom, nota 10, que se tornou líder, mas é um bombeiro frustrado, né? E ele quer fazer gestão, mas ele não tem conhecimento de gestão. E tanto para aquele que é liderado, não é só aquele que lidera, tem os dois lados, tá? Então, o que eu deixo de dica, né, pro bombeiro que quer se encaixar no mercado, às vezes ele até consegue se encaixar no mercado, mas ele não consegue se manter no mercado. É o quê? Não estudar somente essas técnicas, ele tem que ter conhecimentos gerais. E o que é isso? Hoje, a gente trabalha muito com gestão de pessoas. Não só para quem é líder, mas para aquele bombeiro que vai ser liderado. Ele tem que entender o que é servir, né? Ele tem que saber servir e fazer as coisas corretamente. O que a gente tem de problema, né, é justamente isso, comportamento. Ou o bombeiro que não quer fazer, né, ou um líder que é frustrado, que tem um ego gigantesco e não consegue passar essas atividades, né. Eu tô até com um livro aqui, que é um livro que, ao longo da minha caminhada, me trouxe toda esse respaldo para poder falar isso hoje, que é um livro de uma amiga minha, que é um livro gestão maiúscula, tá. E ele mostra como transformar pessoas isso com controle emocional, tá, com controle emocional. É um livro muito importante, tem aqui uma dedicação, uma amiga pessoal, né, e esses ensinamentos eu coloco ele dentro do mundo corporativo, né, para você ser um bom líder, você primeiro tem que entender o que é servir,
né? Então você tem que servir bem. E depois que você torna líder, você não vai só mandar, você vai servir mais ainda. Se você acha que você, quando se tornar líder, você vai mandar, não, é o contrário. Aí que você tem que servir mais, porque você tem que ajudar aqueles seus liderados. Então o entendimento é servir, né? Servir. Essa acho que é a palavra que define. E então o bombeiro, ele, além das técnicas que ele tem que, as normas que ele tem que entender, ele também tem que entender como se comportar dentro de um trabalho em equipe, dentro de uma empresa. Ele precisa se relacionar, né? E não é só com a equipe de bombeiro. Ele se relaciona com uma empresa que tem 3.500 funcionários ou 14.000 funcionários flutuantes, como eu já trabalhei. Então ele está com frente de trabalhos em empresas que a qualquer momento, essas são um bombeiro olhando para 3.000 e 3.000 olhando para o bombeiro. Se ele não tiver um bom relacionamento com pessoas, ele acaba se prejudicando por essa falta de conhecimento. Então, estudem, né? Estudem também, não só essas partes técnicas, mas estudem também como servir. Qual que é o dever de servir? Entenda como que é, porque uma vez que você entende como servir, você vai fazer todos esses procedimentos que foi citado acontecerem. Porque você não precisa de ninguém para se motivar. Você auto se motiva, porque você tem o prazer de servir. Essa é uma dica que eu deixo aí para os bombeiros que vêm chegando. Além de todos os conhecimentos técnicos, entenda, né, a gestão de pessoas, entenda como se comportar, como servir bem e como fazer bem o seu papel com respeito, né, sempre sendo suave com as pessoas e duro com o processo. O processo ele vai ter que acontecer de qualquer forma. Mas você tem que ser suave com as pessoas. Você tem que ser educado, porque quando a gente fala em prevenção, um bombeiro sozinho ele não vai resolver. Ele precisa do conteúdo geral. Ele precisa da ajuda de todas as pessoas. Então não adianta, é algo comportamental. Se a pessoa fuma e não joga o cigarro no cinzeiro, né, eu preciso ir lá corrigir, falar, tem um cinzeiro aqui, você precisa jogar a bituca de cigarro no cinzeiro, não é no cesto de lixo. Então eu preciso do apoio de todos para que entre 3.500 pessoas, por exemplo, tudo possa dar certo, é comportamental. Então o bombeiro ele vai lidar diretamente com quem? Com pessoas. Para mudar isso, para ele reverter isso pro lado dele, para ele ganhar a boa prevenção, ele precisa das pessoas. Bombeiro sozinho não faz nada. O bombeiro ele precisa de uma equipe e ele precisa das pessoas. Então você que quer entrar no mercado de trabalho hoje, estudem mais esse item, né? Como você ter uma boa gestão de pessoas para você não só entrar, mas permanecer dentro de uma instituição por um longo prazo. Show. Tá vendo? Dicas valiosas. Dicas valiosas. E por isso, por hoje é isso. É isso, né? né? Terminamos por aqui, né? É isso. Foi Gostaria um de podcast agradecer top, né? demais. Gostaria de agradecer aí, então, ao pessoal que nos acompanhou aí no Hora do Fogo. E não deixem de nos acompanhar também nas redes sociais, no Instagram, gpm.brasil. Obrigada, pessoal.